Bom dia, boa tarde, boa noite, boa qualquer hora, pessoal. Tudo bem com vocês? Você está com Leitura Essencial #01 com Leonardo Aguiar e hoje eu gostaria de falar sobre um livro muito interessante, que é sobre um psicólogo, Psicologia das Massas e Análise do Eu, de Sigmund Freud. Então, ele vai falar, esse psicólogo ele se formou ele se formou em psicanálise, ele se formou em medicina, foi pai da psicanálise, escreveu Totem Tabu, escreveu Mal-Estar na Civilização. Então, esse psicólogo, cara, se você não conhece, ele dá uma olhadinha, conhece, pesquisa no YouTube ou no Google, porque realmente eu tô querendo despertar o interesse na psicologia em vocês, porque é um livro muito interessante, que não é qualquer livro, entendeu? Esse livro aqui, pô, é um livro que você vai ter muitos ensinamentos, entendeu? Ele também vai ser fã de Gustave Le Bon, que escreveu a Psicologia das Multidões, que é um livro muito interessante também, eu recomendo que vocês leiam. Eu ainda vou ler, vou querer ler, mas enfim, esse Gustavo Le Bon, ele também ele fala sobre a psicologia das massas também, né? Ele vai falar sobre o Sigmund Freud, vai buscar dialogar com alguns pensamentos de Platão, Kierkegaard, Nietzsche, e também vai dizer que o exército é um fenômeno de massa, né? O que é uma massa? Uma massa é quando tem um líder e a massa segue esse líder. A massa é o grupo, é o coletivo que acaba seguindo o líder. E por exemplo, o general, ele é o líder do exército, da massa, né? Da massa do exército. E o Papa, por exemplo, é o líder da Igreja Católica. E aí tem os bispos, tem os crentes, enfim. É isso que o livro vai falar, que é bem interessante de ser falado, que a psicologia das massas, ela faz a formação de grupos, a intolerância diferente, lógica de funcionamento do amor, submissão cega das massas a um líder. Então, isso que eu estou falando, de ser as massas serem submetidas a um líder, ela é muito presente nessa obra, em que você tem que entender que algumas psicologias vão até retratar isso como algo muito importante, entendeu? Porque não é qualquer organização que vai ter um líder e uma massa, entendeu? Então, acho que isso daí é uma coisa muito interessante que eu não aprendi, por exemplo, em sociologia. Pô, gostaria de ter conhecido o Gustavo Le Bon no ensino médio, ter conhecido Freud, talvez na área de, sei lá, em psicologia também, mas, enfim, esse livro é muito interessante de ser falado. Então, a massa, o livro vai falar, né, gente, que a massa é muito influenciável pelo seu líder, entendeu? É muito fácil de ser manipulada. É uma capacidade intelectual limitada, que não acaba pensando. Ela só segue aquele líder e acaba defendendo ele com unhas e dentes, entendeu? Tipo, posicionamento político de tal político, posicionamento político de tal outro, entendeu? Então é isso que o livro vai falar sobre a massa, né? E o líder, ele não precisa ser intelectual superior. Ele é a identificação inconsciente dos indivíduos com o líder. Por exemplo, quando você vota para um tal político, você se identifica com algumas características, com alguns argumentos, com algumas ideias, e você sente empatia, você vota nele, entendeu? Então, o líder ele é muito importante para que ele busque despertar características semelhantes na massa, entendeu? Ele é muito importante, sim. O livro também vai falar também sobre o amor, que as relações amorosas constituem a essência da psique das massas, entendeu? Então, quando você fala sobre amor, a psique das massas está muito presente, por exemplo, no relacionamento, no casamento, seja no relacionamento amoroso, se casou, se divorciou. Então, o amor está muito presente na psique das massas. Mas o que é massa? Eu estou falando tanto sobre a massa, deixa eu até explicar melhor. Massa é quando é um conjunto de pessoas que acreditam em um líder, né, como já falei, só que essa massa é influenciável, como já falei, e essa massa ela busca entender, busca ter uma ilusão, entendeu? Exige a ilusão, não quer ver a verdade, quer que alguém se torne um herói para ela, quer que se torne uma pessoa muito muito querida, entendeu? Quer defender a pessoa com unhas e dentes, entendeu? É isso que é o subconsciente coletivo que acaba exercendo na parada, entendeu? Que o subconsciente vai fazer o líder moldar suas ações. Entendeu? É o meu líder aqui, eu vou defender ele porque ele tem ideias semelhantes que eu tenho, então eu vou acreditar nisso, entendeu? Então, essa é a questão da visão
de massa, líder é muito interessante ser abordada. No que consiste a modificação psíquica que ela lhe impõe? Então, como é que a psique vai avaliar a vida psíquica no indivíduo? Assim, é muito interessante ser falado porque a psique do ser humano ela é muito vasta, né? O cérebro é um dos órgãos mais complexos do nosso corpo. Então, é muito importante você entender as funções do cérebro, entendeu? Como é que a psique funciona, entendeu? E o livro também vai falar sobre outras coisas que vai ser sobre o Le Bon, né? Gustavo Le Bon, que é o inconsciente, contém sobretudo as características mais profundas da alma. Então, quando você trabalha com o subconsciente, você trabalha também outras funções, né? Que é a característica mais profunda, entendeu? O inconsciente, aquilo que está no quando você está dormindo, aquilo é o inconsciente. Como eu falei sobre a interpretação dos sonhos, que é importante ser falado, que é a interpretação dos sonhos antigamente era até mais valorizado do que hoje, entendeu? Que é visto como um presságio, até mesmo na Bíblia, se você vê, a importância do consciente também é importante. O livro Poder do Inconsciente também, que eu já falei sobre esse livro, que eu postei no último vídeo também. E, enfim, outras características do indivíduo que eu gostaria de falar é sobre o desaparecimento da personalidade consciente. Então, quando você vai para uma massa, você meio que perde sua personalidade. Você acaba se tornando uma personalidade da massa, entendeu? Não uma personalidade sua. E o predomínio da personalidade consciente. Ou seja, o inconsciente acaba se prevalecendo sobre a individualidade, sobre as pessoas, no geral. E como eu falei, a massa é muito influenciável e crédula. Ela quer ser dominada, reprimida e temer seu senhor. Como eu falei, o general e o exército quer ser temido, quer ter ordem. E assim como os crentes, os bispos também querem ser dominados por um papa, né, que é o da Igreja Católica, querem isso, entendeu? Então ela tem tal sede de se obedecer que se subordina instintivamente a qualquer um que seja seu senhor. É isso que eu estou falando, que o líder acaba tendo um papel muito importante na massa. Eu estou repetindo porque essas coisas, essas informações são muito relevantes nesse livro, porque vai falar sobre diversos. Se você souber sobre isso, você já está acima de 99% das pessoas que sabem sobre psicologia, meio que isso. Bom, mas enfim, o livro vai também falar sobre a influência sugestiva da massa, que nos força a obedecer essa tendência imitativa que nos induz o efeito em nós, o afeto em nós, entendeu? Também vai falar sobre a energia da libido, que é interessante, que é a energia daqueles impulsos que tem a ver tudo com amor. Vai falar sobre a igreja e o exército, que já falei. Sem o líder, a massa se desfaz, né? Imagina se os líderes que a gente tem aqui no Brasil não existissem mais, entendeu? A massa se desfazeria, entendeu? Então teria um problema muito grande, entendeu? O líder tem uma função muito importante e não importa onde, qual, o que, porquê, eles vão defender, a massa vai defender esses líderes. E, enfim, a, é isso, pessoal. Eu acho que eu falei sobre os pontos mais importantes. Eu acho que foi um vídeo muito bom. Eu acho que foi um vídeo bacana. Se inscreva, dê o like, comentário, curta se você gostou. Então, eu só quero agradecer pelos 66 inscritos, pela produção do vídeo, por todos vocês que estão curtindo e olhando para o meu canal. Muito obrigado mesmo e até a próxima.